Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia. Nós vamos começar essa edição do JBN com uma história inspiradora para os dias de hoje. No Acre, um motoboy levava uma quantia de R$ 2.420 para a lotérica quando, sem perceber, deixou o dinheiro cair no meio da rua. Mas a Alessandra e o Márcio, que vinham logo atrás, pararam o carro e conseguiram juntar toda a quantia. Eles levaram o dinheiro até a delegacia, onde registraram um boletim de ocorrência. Mas mesmo assim fizeram uma postagem numa rede social para tentar encontrar o dono. E não é que deu certo? O post alcançou centenas de compartilhamentos e um deles apareceu para Eliene Farias, a dona do dinheiro. Depois de checar algumas informações, o valor foi entregue a Eliene, que se sentiu aliviada. É com essa história, com um final feliz, que a gente começa bem a nossa edição de hoje do JBN. E a gente traz também outro exemplo de solidariedade e cuidado com o próximo. É que uma ONG de Minas Gerais tem feito uma grande diferença na vida de várias pessoas. Já já eu te conto os detalhes dessa história. E a gente ainda vai falar com um oncologista sobre um dado que preocupa. Caiu em 70% o número de cirurgias relacionadas ao câncer de mama. Isso pode fazer parte dos reflexos da pandemia. E nós ainda vamos acompanhar o noticiário internacional com as notícias que são destaque pelo mundo. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no nosso Jornal Boa Notícia. E olha só, preste atenção para este alerta que a gente tem para você agora. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o número de cirurgias relacionadas ao câncer de mama caiu 70% durante a pandemia. O que deveria ser uma boa notícia, na verdade, pode não ser. É que muita gente pode estar deixando de procurar o médico e o tratamento adequado, o que é muito perigoso. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o oncologista Francisco Pereira Borges Filho. Francisco, uma boa noite para você. Esse é um dado preocupante, não é? Boa noite a todos. Sim, esse é um dado muito preocupante, porque não é que os casos não estão existindo, é que eles não estão sendo diagnosticados, né? Então, durante a pandemia, a gente tem notado que os casos de câncer não estão sendo diagnosticados porque o paciente não está tendo acesso ao médico. Que alerta o senhor faz para essas mulheres que estão deixando de procurar? Algumas a gente sabe que, inclusive, estão deixando o tratamento para depois. Que alerta o senhor faz para essas pessoas? Bom, o principal alerta é que a gente sabe que o câncer não espera, né? Então, tanto o diagnóstico precoce como continuar o tratamento é muito importante. Cerca de 50 mil novos casos deixaram de ser diagnosticados de março para cá. Isso é muito preocupante. Ou seja, no Brasil todo, 50 mil pessoas não tiveram diagnóstico de câncer justamente por causa da pandemia. E o tratamento do câncer ele não pode ser descontinuado. A pessoa tem que continuar fazendo o seu tratamento. Óbvio que procure seu oncologista para tomar os cuidados que tem que ser feitos, mas o tratamento do câncer ele não pode parar, né? Você não pode suspender esse tratamento durante 2, 3, 4 meses, porque o benefício do tratamento ele é muito grande. Se você suspende, existe uma chance muito grande de ter complicações e ter um retrocesso no tratamento. Tem outra questão que é muito importante, que é o diagnóstico precoce. O senhor começou a falar aí, a gente sabe que muitas mulheres estão deixando de ir nas consultas regulares, deixando de fazer a mamografia. A gente sabe que é importante fazer essas consultas regulares e fazer o acompanhamento médico. Mas nesse momento de pandemia, que está um pouco mais complicado fazer isso, existe a importância do autoexame também? Qual que é a recomendação para essas mulheres? Isso, assim, nesse momento que até a marcação de exames ela está mais complicada, enfim, a gente sabe que o acesso ao médico, o acesso aos exames, ele está mais complicado, é importante que a mulher conheça seu corpo, que faça a palpação e que se ela notar alguma alteração, aí sim procure, né? Talvez os exames de rotina, se a pessoa está assintomática, nesse momento muitas pessoas vão esperar um pouco, mas se existe algum sinal, algum sintoma, algum nódulo, alguma coisa que chame a atenção, isso tem que ser procurado o quanto antes. Quanto antes a gente fizer uma biópsia, der o diagnóstico, maior a chance de cura. E repito, a gente não pode esperar 2, 3, 4 meses numa doença tão grave
porque isso pode realmente impactar na chance de cura e de sobrevida. Só para as pessoas que estão acompanhando a gente terem uma noção, qual que é a porcentagem de cura que pode chegar quando uma pessoa é diagnosticada com câncer de mama precocemente? Nós temos aí acima de 90%. Quando a pessoa tem um nódulo precoce, que a mulher faz uma cirurgia, que consegue tirar toda a doença, a gente chega a mais de 90% de chance de curar a doença no estadio precoce. E isso se inverte. Quanto mais avançado, quanto mais tardia for o tratamento dessa doença, maior a chance dessa mulher não obter a cura, de ter uma doença metastática e ter um tratamento muito mais agressivo, com chances bem menores de sucesso. E com que idade a mulher tem que começar a se preocupar com a questão do câncer de mama? Quando ela deve começar a fazer o autoexame? Quando ela tem que começar a ir ao médico? Esse acompanhamento deve começar quando? E para todas as mulheres é igual? Não, assim, se a mulher começou a atividade sexual, ela já tem que ir ao ginecologista uma vez por ano, né? E a ginecologista vai pedir os exames, dentre eles o ultrassom. Mulheres abaixo de 40 anos, a gente acha que não deve fazer mamografia, deve sim fazer o ultrassom da mama. A partir dos 40 anos, anualmente tem que fazer uma mamografia e procurar o ginecologista, o mastologista ou o oncologista, ou seja, anualmente. A mamografia anual, e nos casos de pessoas que têm vários casos na família, isso tem que ser acompanhado realmente mais cedo. Então, a indicação é que a pessoa já procure o ginecologista com essa informação para que ele já faça um rastreamento precoce. Entendi. Muito obrigado pela participação aqui. Fica aí, então, esse recado. Não dá para descuidar da saúde, não dá para deixar para depois, porque uma coisa, o coronavírus, a pandemia, não pode ser desculpa para deixar de cuidar da saúde e das outras doenças que a gente sabe que continuam existindo, né, Francisco? Muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui, tá bom? Obrigado, boa noite, é sempre um prazer. Boa noite. A gente segue com o nosso JBN de hoje, chegou a hora do nosso noticiário internacional. Damares Silva, de 26 anos, trabalha em um hospital de Santiago, a capital do país. A profissional abre mão dos momentos de folga para fazer o gesto, que é visto pelos colegas e pacientes como uma forte demonstração de amor e carinho. As músicas populares latinas são normalmente as escolhidas para animar os doentes. O Chile registra quase 300 mil casos de infecções e 6 mil mortes causadas pelo coronavírus. Em Hong Kong, após a aprovação pelo parlamento chinês da legislação de segurança nacional na semana passada, moradores se dizem preocupados, entre outras coisas, com a liberdade de expressão online. Eles temem que algumas plataformas de mídia social se tornem indisponíveis aos habitantes da região. O Facebook, Google e Twitter informaram nesta semana ter suspendido o processamento de solicitações governamentais de dados de usuários em Hong Kong. Apesar do anúncio, moradores dizem acreditar que as autoridades encontrarão outras maneiras de acessar os dados dos usuários. Em Israel, o governo impôs uma série de restrições para combater o aumento nas infecções por coronavírus, incluindo o fechamento imediato de bares, boates, academias e salas de eventos. Em declarações públicas em uma sessão especial do gabinete sobre a crise da saúde, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel teve que reverter o curso para evitar um bloqueio mais amplo, que poderia paralisar a economia do país, onde o desemprego é superior a 20% da população. E a Organização Mundial da Saúde disse que está revisando um artigo que sugere que o novo coronavírus pode ser transmitido através de pequenas partículas de ar. O grupo responsável pelo alerta pediu que a OMS atualize as orientações e protocolos de prevenção da Covid-19. Numa carta aberta, 239 cientistas de 32 países explicaram ter evidências de que o vírus pode permanecer em pequenas partículas que ficam no ar. Se isso se confirmar, a contaminação seria possível mesmo sem que se tenha contato direto com alguém infectado. E olha só, agora eu tenho um recado para os associados da AFIP. Todos eles sabem que todo mês o Padre Robson de Oliveira envia uma carta especial aos filhos e filhas do Pai Eterno que fazem parte desta grande obra de evangelização. Essa aqui é a desse mês.
Por algum motivo, pode acontecer dessa carta acabar não chegando aí na sua casa ou demorar muito para isso acontecer. Por isso, a AFIP está utilizando outros meios para que você possa deixar a sua contribuição, tá bom? Lembrando que essa doação é espontânea e é no valor que o seu coração inspirar. Um desses modos, uma dessas formas que a AFIP disponibiliza é o QR Code, que é esse código que está aparecendo aqui no cantinho da sua tela, tá vendo? Ele é muito fácil de usar, eu vou te mostrar. Você vai pegar o seu celular, ligar a câmera dele como se você fosse tirar uma foto desse código. E aí, você vai esperar um pouquinho que ele vai te levar direto para a página de doações do nosso portal. E lá, você vai ter duas formas de contribuição. O boleto, que pode ser gerado e pago por meio do aplicativo do seu banco, aí no seu celular mesmo, sem complicação. E a outra opção é o PayPal, que é uma forma de pagamento feita por meio do cartão de crédito, tá certo? Então faça a sua doação, que assim você continua fiel a esta grande obra de evangelização, tá certo? A gente conta com a sua colaboração sempre, tá bom? E olha só, a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir você vai acompanhar aqui no JBN as principais notícias do Papa Francisco com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. E ainda vai conhecer uma ONG de Minas Gerais que tem feito uma grande diferença na vida de várias pessoas. É daqui a pouquinho. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Você aí sabe o que é trombose venosa? Conhece alguém que já teve? Esse é o assunto do nosso comentário de hoje. A cirurgiã vascular Paula Sabrina explica os mitos e verdades da doença. Acompanhe. A trombose venosa é uma doença bastante comum e é muito importante a discussão sobre ela. Por quê? Porque a partir do momento em que ela é tratada de forma, na hora correta, pode ser evitado complicações graves, né? Então, muito importante essa discussão aqui. O que é a trombose? A trombose nada mais é quando acontece o entupimento da veia por um coágulo que é formado através dos elementos do sangue que vão se aderindo um ao outro e aderindo à parede da veia. Quando acontece o entupimento, a gente chama de trombose venosa. E ela é muito causada por vários fatores, inclusive um desses fatores é o cigarro. O uso da pílula de anticoncepcional também aumenta de cerca de 4 até 6 vezes a chance de formar trombose. O estado de gestação ou de puerpério, que é aquele período pós-parto, também são estados que são fatores de risco para a formação desses trombos dentro da veia. Dentre outros, a gente pode citar que também acontece, a gente observa também algumas pessoas que têm a predisposição para a formação desse trombo, de forma genética, que são as trombofilias, são doenças hereditárias, né? Então, são doenças do sangue que também aumentam o risco de trombose. A gente mais teme na trombose é a complicação da embolia pulmonar. A embolia pulmonar é quando esse trombo na veia das pernas se solta e ele vai caminhando através das veias das pernas, da barriga para o tórax, entra dentro do coração e do coração ele vai para os vasinhos do pulmão, que às vezes são muito mais estreitos, é o caminho mais estreito que esse trombo vai percorrer e lá ele vai entalar. E quando ele entope esse vasinho dentro do pulmão, acontece o que a gente chama de embolia pulmonar. A embolia pulmonar vai desde uma simples tosse ou uma dor nas costas e até uma insuficiência respiratória, uma falta de ar muito importante e pode levar até a óbito. Então, é muito importante tratar o quanto antes, assim que possível, assim que feito o diagnóstico, já é feito o tratamento. Mas o diagnóstico também tem que ser precoce, então é importante falar para as pessoas, a partir do momento que sente uma dor súbita, um inchaço de início de uma hora para outra, estava tudo bem, de uma hora para outra começou a ter dor e inchaço numa perna só, de um lado só, e isso
é muito sugestivo de trombose. Então, ele vai ter que ir ao pronto-socorro, ser examinado por um médico e vai ser realizado um exame de ecodoppler, que é um exame de ultrassom das veias, que vai identificar o trombo exatamente dentro da veia e vai dar o diagnóstico e o tratamento é iniciado imediatamente. Isso pode evitar as complicações, tanto das pernas, quanto essa complicação mais temida, que é a embolia pulmonar. Então, é muito importante essa informação ser levada para a população. A partir do momento que você tem essa suspeita, procure o pronto-socorro quanto antes, que isso vai fazer com que a chance de complicações seja muito diminuída. E o tratamento é com remédio, é clínico e fácil de ser iniciado. O paciente tem que fazer essa procura assim que ele suspeitar da trombose. É isso aí, chegou a hora da gente saber as notícias do Vaticano com o nosso correspondente Silvonei José. Acompanhe. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Não deixar os idosos sozinhos. As palavras de Francisco a um pároco da Diocese de Roma, a Diocese do Papa Bergoglio. Na semana passada, o Papa Francisco fez um telefonema surpresa, como já fez tantas outras vezes. Desta vez ao padre Roberto Cassano, pároco de São Paulo da Cruz, no bairro de Corviale, em Roma. O pontífice visitará essa paróquia em 12 de abril de 2018. O Santo Padre pediu para rezar por ele e para cuidar das pessoas mais frágeis. Diante da atual e crescente preocupação pela disseminação em nível global do contágio do coronavírus, o Santo Padre enviou uma doação ao PAN, é o Programa Mundial de Alimentos. A doação de 25 mil euros foi feita na última semana por meio do Dicastério do Serviço para o Desenvolvimento Humano Integral, em colaboração com o representante permanente da Santa Sé junto à FAO e ao IFAD. Essa doação simbólica representa a expressão imediata do sentimento de solidariedade do Santo Padre para com as pessoas afetadas pela pandemia e os que prestam assistência essencial aos pobres e aos mais frágeis e vulneráveis da nossa sociedade. E o Togo recebeu ajudas do Fundo Covid-19, instituído pelo Papa Francisco. A criação do fundo foi anunciada em 6 de abril com o objetivo de formar uma rede para ajudar milhões de pessoas vulneráveis. A contribuição inicial de Francisco foi de $750 mil, que pediu ajuda das igrejas que têm condições e de pessoas de boa vontade. O maior líder budista de Myanmar fez uma doação de $10 mil ao fundo. O isolamento decretado pelas autoridades do governo para conter a pandemia de Covid-19 também teve suas consequências econômicas e sociais no Togo. Além do fechamento de locais de culto, escolas, centros de formação e encontros, a desaceleração ou mesmo interrupção das atividades de produção agravou situações que já eram frágeis ou até mesmo de miséria. Os escassos recursos econômicos de dioceses e paróquias estão esgotados há muito tempo. Por essa razão, o Fundo de Emergência criado pelo nosso Papa Francisco junto às pontifícias obras missionárias para apoiar as igrejas dos países de missão diante da emergência da Covid-19 dá prosseguimento à sua missão, enviando desta vez, como dissemos, a ajuda solicitada pela igreja local necessária para continuar a assistência e a evangelização. Desta vez, o Togo. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei, pela participação aqui no JBN. E antes de encerrar o JBN de hoje, a gente te mostra que a solidariedade e o cuidado com o próximo tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, essa diferença é feita há mais de 10 anos pela ONG Semear Ação Social. Vamos conhecer. A iniciativa partiu de Sônia Garcia, que queria retribuir de alguma forma tudo o que havia conseguido com a ajuda de outras pessoas. Quando eu ganhei meu filho, há 14 anos atrás, eu também recebi ajuda, eu passava por momentos de dificuldade. Então eu vi a importância de você ajudar as famílias que estão precisando. Então foi aí que surgiu.
essa ideia de ajudar as pessoas, entendeu? Porque um dia eu fui ajudada e hoje eu faço exatamente o que as pessoas me ajudaram, que é exatamente com isso, com enxoval, meu filho, né, com alimentos, essas coisas. O projeto apoia as pessoas carentes da comunidade, com doações de alimentos, roupas, entre outras necessidades da população. Nós atendemos, né, as mães, né, em situações, né, dificuldades financeiras, né, que no momento nós ajudamos com enxovais, mas também tudo doado, né? As pessoas doam e a gente repassa para essas mães que nos procuram. Também nós temos, como vocês estão vendo, empréstimos de cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, essas coisas. Atendemos também com doações de alimentos, né? Tudo de acordo com o que nós recebemos de doação. Com roupas, agasalhos, essas coisas assim. Com a pandemia, as dificuldades aumentaram. Como as crianças estão em casa por causa do isolamento social, Sônia decidiu criar uma mini biblioteca na porta do projeto. E eu já tinha a ideia de ter o cantinho da leitura aqui dentro do projeto, para atender as crianças. Então eu imaginei, estou com livros parados, por que não levar esse projeto lá fora e atender as crianças que passam na rua normalmente? E a iniciativa foi um sucesso. Olha só a alegria do Antônio, que conseguiu seu livro de dinossauros. Então, eu acho muito importante, muito interessante a atitude da Sônia, principalmente aqui na nossa região que não tem isso, né? E tem muitas crianças que precisam. Então, assim, não só a questão de ajudar, né, que a gente já ensina desde novo, como também pra gente em casa, né, conscientizar, ensinar eles, né, também a estar mais perto da família, com a leitura, com as brincadeiras. E acaba que quando a gente também tem alguma coisa em casa que não serve mais, ele mesmo tem 3 anos, ele já fala que vai separar para a Sônia. Então, assim, ele já entendeu que é importante ajudar o próximo. O apoio da comunidade também é muito importante para dar sequência ao projeto. Jussara, diretora de uma creche da região, tem ajudado na biblioteca com doações de livros. Para ela, a iniciativa é uma forma de conscientizar as crianças e formar cidadãos. Ter essa biblioteca pública, né, gratuita, que as crianças podem vir, podem trocar, ler um livrinho, trazer para cá, levar para casa, é muito importante nesse processo de alfabetização. Para a gente, como profissional da educação, a gente fica com o coração assim, super feliz. Semeando o amor onde Deus nos enviar. O projeto recebeu esse nome porque as voluntárias acreditam que o trabalho feito é uma sementinha que elas plantam na vida de quem precisa de apoio e que a colheita dessa semente será sempre positiva. A gente planta esperança, a gente planta alegria, né? Então, assim, nosso atendimento maior são com as crianças, como vocês viram. Nós atendemos as crianças e as crianças é o futuro do nosso país. Então, nós estamos plantando essas sementinhas. Para conhecer na prática o trabalho da ONG, nós fomos até a casa de uma das famílias beneficiadas. Carla está desempregada e tem 5 filhos. Para ela, as doações chegaram em uma boa hora. Tem me ajudado muito, igual Soninha, tem me ajudado muito a matar a fome dos meus filhos, entendeu? Eu agradeço, tem me ajudado muito essa parte aí. Maura, que faz parte do projeto, explica a importância da ajuda oferecida às famílias. São pessoas que realmente estão passando por dificuldade. E assim a gente junta um com o outro e começa a pedir, as pessoas veem que a gente está aí pedindo, a gente põe nos status, publica e daí a pouco, graças a Deus, começa a chegar os alimentos, fralda. E a gente depende da comunidade. É as únicas pessoas que ajudam a gente, dono do supermercado e a comunidade mesmo, os amigos. O trabalho sobrevive através de doações. Por isso, toda ajuda é muito bem-vinda. Nossa ajuda é Deus, os amigos, os comerciantes locais. Então as pessoas, um vai passando para o outro. Então um amigo passa para o outro e é assim, pessoa por pessoa, que essas ajudas chegam até a nós. E é só por isso que o nosso projeto está hoje fazendo essa ação, porque nós precisamos de ajuda para ajudar as pessoas. É isso aí, parabéns a todos os envolvidos nessa ONG que há mais de 10 anos, muito tempo, fazem esse trabalho tão especial. Parabéns mesmo. E é assim que a gente finaliza o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que amanhã nós voltamos e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, forte abraço para você, se cuide e até lá.